Boa noite. Hoje, a nossa última aula de outubro, 28 de outubro de 2010. Estamos no penúltimo mês de aula, né? E aí a gente já entra para nossas provas, que é na primeira semana de dezembro. Mas antes eu quero convidar vocês para participar. Vocês já devem ter visto que no site da universidade tem o 7º Simpósio Internacional Interdisciplinar, né? Que é o dia, se eu não me engano, 18 e 19 de novembro. Isso, 18 e 19 de novembro. Então, depois eu vou compartilhar o link. Não sei se vocês já conseguem ver ali, mas já está no chat o link da conferência. Se alguém tiver algum artigo, algum trabalho, algum resumo, alguma coisa que queira publicar no evento ou apresentar, todos estão convidados. Ou se querem fazer ainda algum artigo, alguma coisa, ainda dá tempo da gente fazer, tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês e, ao mesmo tempo, convido vocês para a conferência. Vai ter 14 países participando, são mais de 51 conferencistas, então tem assuntos para o dia todo, 2 dias de temas assim muito importantes. Certo? Eu vou estar mediando uma mesa, né? Eu sou mediadora de uma mesa nessa conferência. Então, espero todos vocês lá, ok? Não vi o preço, também não vi quanto que é, nada. Não vi quantas horas é de certificado também, mas são 2 dias de conferência, certo? Não tive tempo de olhar, porque eu recebi agora há pouco o link e já estava na hora de entrar na aula, não olhei os mínimos detalhes. Mas todos estão convidados. Se alguém quiser fazer algum artigo, tem alguma coisa iniciada e gostaria de ajuda, eu posso auxiliar vocês sem problema. Isso está aberto para todos, tá? Algum comentário? Eu deixei na sala virtual de vocês o material que a Amanda mandou, tá? Lá no arquivo, na sala virtual, está o material que ela mandou na íntegra, onde tem todas as normas, o prazo e como será essa apresentação de vocês do trabalho que eu dei para vocês, ok? É o Iago, se eu não me engano. Oi? Ok. Eu vi lá, como normas, né? Isso, as normas, tá tudo lá, tá? Então, eu achei melhor passar na íntegra do que eu ficar tirando os pedacinhos, porque ali tem é todo ele, né? Depende de cada trabalho que vocês vão fazer, daí vocês vão lá especificamente no trabalho de vocês. E espero a colaboração de todos. Isso é a nota, uma das notas do semestre, tá? Mas lá está dizendo que cada disciplina vai fazer um desafio, né? Sim, cada disciplina vai fazer um desafio. Que esse aí é diferente, tá? Ok. Eu tive essa parte, foi para mim essa aqui com vocês, tá? Mandaram. Ainda eles não me pediram o desafio. Mas, a princípio, eles me pediram isso dali e eu já passei para vocês já 1 mês atrás, né? Já tem bastante tempo que eu passei para vocês. Ou 20 dias, que não me lembro. Mas ali fala do desafio, professora, lá naquele que a senhora mandou. Fala do desafio também, né? Que ele está dizendo que não tem nada a ver com o desafio, né? Que isso aí é outra atividade. Eu até vou ler de novo, professora, mas eu entendi que era o desafio já. Não, isso aí é outra atividade. Alguém mais tem dúvida? Eu até posso dar uma olhada aqui. Estou com ele aqui no meu arquivo, bem rápido. Vamos lá. Quer ver? Dê uma olhada, professora, mas a parte que eu entendi é que os desafios online acontecem do dia 2 de agosto até dia 3 de dezembro, pela sala virtual, e a participação é obrigatória, pois o desafio constitui 50% da nota. Desafio. Só se eu abrir o arquivo errado.
Bom, pode ser que eu tenha passado errado também. Prazos de acesso, objetivo, produto final, os critérios de avaliação, 20% da nota, 20% da nota, contribuição para a comunidade com peso 20% da nota, o melhor trabalho dos desafios de cada curso postado até 3/12 na sala virtual do Unimestre terá um produto publicado em uma edição especial da revista tal e convertido em um vídeo em formato capítulo das disposições gerais. Os participantes dos desafios online, centro universitário, os desafios por disciplina, cursando exceto para disciplinas praticadas no EAD. Inclusive, ali fala também que a gente só pode fazer com 4 participantes. Aqui, ó, desafio vale para o UNIDU. Unedu, professor, é para quem tem a bolsa do Unedu daí. Tá. O que eu devo realizar são aceitos, vale horas complementares apenas para quem fizer inscrição na sala virtual. E aí que tá as normas que ela passou, tá? Que mesmo quem não tivesse a bolsa era para fazer isso. Por isso que ela me mandou e pediu que eu fizesse, eu respondi essa semana também, que vocês estavam fazendo. Certo? E lá tem, até vou fechar aqui e vou dar mais uma conferida, só um pouquinho, já que a gente está aqui, vamos tirar a dúvida, tá? Amanda. Vamos lá. Semana de prova. Desafio. Aqui, ó, vamos lá. Aguardo seu retorno. Segunda fase, sexta fase, olha aqui, ó. A contabilidade avançada, professor Vilmar, perícia contábil Beatriz e contábeis e gestão tributária, professor Herder, tá? Então, vocês têm 3 aqui, tá? Gostaria de contar com a colaboração para que fizessem um ou mais desafios orientados para a produção de um vídeo social com caráter educativo que permitirá que os alunos cumpram com a contrapartida exigida pelo programa e permaneçam na universidade. A coordenação fará um levantamento junto aos professores que atuam no curso para que cada turma tenha um ou mais desafios orientados para a produção de um vídeo social. Favor responder o recado no Unimestre, esse e-mail informando quais dos seus desafios contemplam a produção de um vídeo, tá? E aí tem todos os dados aqui, certo? Eu posso copiar exatamente isso daqui, eu vou baixar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar para mandar para vocês. Coordenadores, Amanda, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou pegar só a nossa disciplina, tá? Ctrl+C. Onde é que estão vocês aqui? Tá?
Ó, tá tudo aí para vocês, postei ali, tá? Exatamente o que a Amanda passou, certo? Visualizaram, copiaram? Pronto, tudo aí. Então, vamos para a nossa aula agora. Ok? Então, na semana passada a gente viu essa parte e a gente foi até, se eu não me engano, alguém lembra em qual PowerPoint que nós fomos? Que nós vimos a análise técnica, análise científica, procedimentos da perícia, né, os procedimentos da perícia contábil e com o término de um laudo pericial contábil, né? Aí a gente viu as normas aqui, os mecanismos das análises da perícia, todos os procedimentos para a construção de uma perícia, todos os mínimos detalhes aqui a gente viu, né? Os métodos alternativos para as práticas periciais, né? Aí a gente viu o método da contabilidade comparado, o método indutivo, os métodos de estudo de caso, compartilhamento com a investigação de documental e de campo. Isso daqui eu me lembro que eu falei bastante, né, que a gente precisa ir nos locais, então, de campo, né, documentos é quando você analisa todos os documentos que tem no processo e mais alguns que você possa pedir para a empresa, né, ou para as pessoas. E o de campo é quando efetivamente você vai ter que, em loco, verificar alguma coisa, certo? Aí depois a gente viu os métodos de análise comparativo, explicativo, né? E a gente falou bastante sobre o intangível, né? Que é um fator muito importante nos últimos tempos, e agora, se a gente pudesse medir o antes e depois, com a questão da pandemia também, esse intangível passou a ter muito mais valor, especialmente, né? Que aí nós temos o intangível, que é aquele que nós pegamos, né? Que a pessoa vai embora do trabalho e leva, que é dela. E tem o intangível que não tem como, né? Intangível tudo que ele fez, tudo que ele fez gerar lucro, tudo que a empresa aproveitou do conhecimento das pessoas, das marcas, enfim, tudo que é gerado, tudo que é inovação em cima desse intangível. Depois a gente viu os métodos que compara, né, o que é o comparativo, o método indutivo. Também vocês já tiveram o vídeo a semana toda ali disponível para vocês, né, o que é um estudo de caso, uma investigação, um documento. Aqui tem um exemplo específico. Os métodos indutivos, né, fazem o caminho oposto, enquanto que o método indutivo parte de casos específicos para tentar chegar a um universo, né, que muitas vezes a gente não chega. E isso aqui eu estava fazendo um processo ontem, que eu protocolei no fórum hoje, que eu tive que fazer um cálculo, eu tive que, não é ratificar, né? Tem duas formas quando o processo volta para ti. Você ratifica, você está confirmando os cálculos que você fez antes, né? Porque as partes podem não concordar, ou quando você retifica que realmente a gente errou ou pegou um índice errado. Então, num processo que eu terminei hoje,
eu estava retificando os cálculos, porque uma das partes não concordou, no caso, o banco não concordou, né? E realmente eu tinha aplicado uma correção errada, porque era uma correção de caderneta de poupança, do plano de 89, se não me engano, é do Collor, né? Um plano 89. Então, passou por 2 ou 3 moedas nesse período, né? Então, tinha que atualizar alguns valores lá, e daquela época até 2009 era pela correção da poupança, e de 2009 a 2010 era pela correção da poupança e mais 1% de juros, e de 2010 acima, aí já era pelo IGPM e mais e mais o juro, tá? Então, eu errei naquele período de 89 a 2009, que eu acabei aplicando o juro lá também, né? Então, eu tive que pegar o processo e retificar os cálculos, e assim dava um valor bem diferente, né? Dava quase 50% dava 50% de diferença ou mais do valor que eu tinha apurado. Então, nesses casos, a gente vai ter que rever e chegar. Eu usei o método indutivo, que achei que era aquilo e não me ative aos detalhes, tá? Depois a gente viu os intangíveis, que eu também falei para vocês antes, né? Que é o capital humano, não pode ser negociado, o capital estrutural, sim. Então, capital humano, a pessoa, tu não pode negociar uma pessoa, mas tu pode negociar um computador, tu pode negociar uma mesa, tu pode negociar um pavilhão, tu pode negociar uma série de outras questões, mas o conhecimento da pessoa tu não negocia. Quando a pessoa vai embora, ela vai embora também. Então, por isso que muitas empresas investem bastante nos seus funcionários. Isso se chama no capital intelectual, porque tu não precisa estar dando treinamento, dando cursos de novo, enfim, capacitando aquela pessoa, porque aquela pessoa está te dando resultado, né? E a partir do momento que você deixa ela sair da tua empresa, ela vai dar resultado para outra pessoa. Então, aqui também eu falei do capital humano, capital estrutural, enfim, dos modelos, tá? E aqui das competências de cada trabalhador, né? A estrutura interna, a estrutura externa, o mensuramento, enfim, a gente foi fazendo várias coisas, tá? Aqui eu trabalhei no intangível, né, que eu falei para vocês também, que é a diferença, né? Como é que a gente encontra ele, baseado em todo aquele conhecimento que eu passei para vocês semana passada, aquelas técnicas de como verificar, de tudo que precisa ter, né? Então, aqui eu falei que aqui tem o balanço patrimonial, aqui tudo é igual, né? Foi colocado um exemplo paradinho aqui. O balanço era 100, na fonte de mercado de ações era 380, então o diferencial do meu ativo intangível, ou ativos ocultos, como se diz, que não é medido, é este valor. Então, este menos esse vai dar isso aqui, o valor dos meus ativos intangíveis dentro da minha empresa. Mas tem todos aqueles processos que precisam ser avaliados ali atrás, né? Aí também eu falei o valor de mercado da empresa, no patrimônio visível, e os 3 ativos intangíveis, né? Que é o patrimônio visível, a estrutura externa, a estrutura interna e as competências dos funcionários, né? Então, aqui, o patrimônio visível é o valor contábil dos ativos tangíveis menos a dívida visual. A estrutura externa são as marcas, as relações com os clientes, fornecedores, quantos clientes essa empresa tem, quantos fornecedores, qual é que é a fidelidade desses clientes, desses fornecedores, mas isso tem que ser medido, tá? As empresas precisam ter isso. A estrutura interna é a organização, a gerência, a estrutura legais, os sistemas, os manuais, as atitudes, os softwares, né? São tudo que é desenvolvido dentro da empresa. Isso aqui é uma estrutura interna dentro da empresa, tá? Um programa de P&D desenvolvido dentro da empresa, tudo interno, tudo fica lá. Digamos que você tenha uma pessoa que trabalha dentro da tua empresa, que ela desenvolveu alguma fórmula, aquilo é medido.
é intangível dentro da empresa. E as competências dos funcionários, que a gente pode medir pela escolaridade. Aí tem lá, primeiro grau, ensino primário, ensino secundário, graduação, pós-graduação, enfim, vai tendo uma escala de experiência que vai sendo medida, tá? Deixa eu só ver se esse aqui não é o 18. Exatamente. Se vocês querem pedir alguma coisa, vocês, por favor, né, me chamem e que daí eu paro. Então, aqui são os indicadores de avaliação dos ativos intangíveis e como monitorar esses ativos, né? Então, aqui diz, ó, a competência dos funcionários, o crescimento, o tempo de profissão, o nível de escolaridade que eles têm, os custos de treinamento, educação e rotatividade, tá? Então, aqui dentro você vai medir tudo. Isso aqui, por exemplo, a rotatividade, como que você vai medir? Tem que ver quantas pessoas entraram na empresa, quantas saíram, o tempo que elas ficaram, né? E isso também tem os custos de rotatividade, que tu tem todo esse custo de treinamento. Então, isso tudo precisa ser medido, e você precisa ter esse conhecimento. Se eu não me engano, acho que eu falei para vocês que no meu TCC de graduação de contabilidade, eu fiz os custos do absenteísmo na construção civil, ou seja, aí entra o absenteísmo, entra a falta, entra os atestados médicos, entra tudo, né? E os reflexos que gerava na empresa, na construtora, quando faltava, por exemplo, faltava o mestre de obra ou faltava o servente daquele mestre de obra. Então, isso reflete na produção, e na produtividade e nos custos do próprio metro cúbico da obra, do metro quadrado da obra, né? Porque o metro quadrado tem X custo, tá? E um pedreiro e mais um auxiliar produz tantos metros por dia. Se o pedreiro trabalha sozinho, ele vai reduzir. E se o pedreiro não foi, o auxiliar foi, então isso tudo eu medi no meu TCC, tá? Então, essa questão da rotatividade. A estrutura interna da empresa, o crescimento, investimento na estrutura interna, contribuições dos clientes para a estrutura interna. Qual é o crescimento que essa empresa teve? Ela teve algumas melhorias, algumas coisas dentro dessa estrutura. A estrutura externa, o crescimento orgânico no volume de vendas, o aumento da participação de mercado. Isso, como é que tu vai medir a participação de mercado, né? Vocês, mais do que eu, que alguns de vocês trabalham em empresas na área de produção também, sabem como que você aumenta a tua participação de mercado. No escritório de contabilidade, quantos clientes a mais você teve do ano passado para esse? Então, quanto você aumentou a tua participação? Esse índice de clientes satisfeitos ou índices de qualidade, isso tem que ser medido, tá? Então, tudo isso é intangível dentro de uma empresa. Então, quando vocês forem pegar um processo que pede para avaliar os intangíveis, não esqueçam que tem todas essas coisas que precisam ser avaliadas. Se eu não tenho isso, eu não tenho como avaliar. Tudo bem, pode faltar um índice, tudo bem, então eu não vou poder avaliar isso daqui. Mas se a empresa não tem toda essa estrutura organizada, não existe como o contador medir. Não existe por estimativa. Tu pode, né? Se ela tem ações na Bolsa de Valores, ok, mas se não tem, como é que tu vai fazer isso? A proporção de profissionais, efeito de alavancagem, o que é essa alavancagem que prospera mais negócios, qual é o valor agregado que eles colocam no teu negócio. Aqui, no caso, na estrutura, aqui tudo na parte de funcionários, tá? Aqui é na estrutura interna, aqui é na estrutura externa. Tá? Então, vamos continuar aqui no funcionário. A estabilidade, a média etária, o tempo de serviço, a taxa de rotatividade desses funcionários, isso daqui reflete bastante. Alguém vai dizer assim, não, mas no meu tempo eu começava numa empresa e me aposentava. Hoje as pessoas não ficam mais que 6 meses, 1 ano. Bom, aí tem que ver se é uma empresa de TI,
até que existe uma certa normalidade de ter uma rotatividade de funcionários. Mas 6 meses, a pessoa ainda está criando valor para a empresa, tá? Então, isso precisa ser verificado, tá? A estrutura interna da empresa, proporção de pessoas de suporte, vendas por funcionários de suporte, média de avaliação. Se eu perguntar quanto teu funcionário vende, a maioria não tem esse conhecimento. Não tem um controle desse conhecimento, você não sabe. Claro, já tem algumas empresas que são matrizes, que têm filiais, que são maiores, elas têm, e os funcionários têm metas, tá? Então, isso é uma eficiência. A estabilidade, a idade da organização, rotatividade do pessoal de suporte, taxa de novatos, né? Então, isso tudo precisa ser medido. A parte externa, a lucratividade por cliente, quanto de lucro teu cliente te dá. Agora nós vamos entrar na parte de escritório de contabilidade, que é nosso trabalho principal, tá? A lucratividade por cliente. O cliente te paga em dia, não paga, ou é aquele cliente que tu gasta mais tempo no telefone cobrando para ele te pagar os honorários. Aí ele está devendo 2, 3, 4 meses, você consegue receber e você trabalha muito tempo para ele. Quanto de lucro ele te dá, esse cliente? Mas eu posso receber. Eu estava dizendo para minha colega hoje de tarde, como que me garante que eu vou receber? Ele já está 1 ano sem pagar. Tá? Eu já tenho vários casos ali que eu parcelei em 130 vezes, mais ou menos, porque a pessoa estava me devendo um monte e aí fez 1000 propostas e me trazia R$200, R$100. Eu era uma empresa grande, né, digamos, cobra 1.500, ele te leva R$100 por mês. A dívida só cresce. Então, ele não te dá rentabilidade, ele só te dá trabalho. Então, esse cliente não te serve. Então, tem esse controle? Não tem? Eu, toda época que chega nessa época do ano, eu faço um levantamento dos meus clientes que não me serve e digo, olha, não tenho mais interesse em trabalhar contigo. Se é para trabalhar de graça, né, eu tenho custos. Tenho custo de manutenção, tenho tudo, então, PT saudações, né? O índice de ganhos e perdas por esses clientes tem que estar medido. Eu tenho esse índice aqui, tá? No caso, vendas por clientes, no caso de escritório, não é o caso, né? Mas isso daqui eu preciso medir. Escritório de contabilidade, qual é a lucratividade que cada cliente me dá. Ou ele só consigo, eu cobro 1.500 e gasto 2.000 com ele, eu estou tendo prejuízo, tá? Ou é um cliente que não tem jeito, tu te pede 500, você pede um monte de vezes para ele, tá na hora de fazer folha de pagamento, me traga as horas extras, me traz não sei o quê, o pessoal não teve hora extra nesse mês, aí você gera toda a folha de pagamento dele, né? Aí quando você imprimiu tudo, gerou ou mandou tudo para ele, né? Aí ele começa, mas funcionário tal teve hora extra, tinha esquecido. Funcionário tal eu dei um vale, tinha esquecido. Isso é retrabalho, esse cliente não te interessa, né? A estabilidade, proporção de grandes clientes, a estrutura etária, taxa de clientes dedicados, frequência de repetições de pedidos, né? Quanto você trabalha para ele, quanto que você não trabalha. Aqui também pode ser de vendas, nesse caso, né? Aqui no caso de contabilidade, a proporção de grandes clientes que você tem. Quantos clientes no total de todos que você tem que ele é o teu carro-chefe, digamos. Isso precisa ver, tá? E aqui nessa proporção aqui, digamos que esse cliente aqui, que eu estava falando antes, podia ser meu maior cliente em termos de numerários, mas ele não me paga. Então, é melhor eu ter 10 clientes com, né, que me deem a mesma receita dele e não me dá 10% do trabalho que dá para fazer o trabalho dele. Então, isso vocês precisam avaliar. Tá?
Aí nós temos os métodos de sistema de matemática, método de sistema de matemática aplicado aos cálculos de amortização e de juros, certo? Que vai ser o nosso próximo tema da semana que vem. Cientificamente, são conhecidos como sistemas que podem ser aplicados para cálculo de juros, sistema de juros compostos, sistema de juros simples, né? Como aplicações dos métodos existentes, inúmeras variantes desses sistemas aplicados nas práticas de amortização. Pelo menos 8 métodos sistematizados estão elencados pela literatura pericial mais recente. O Grounds, o SM, o SAL, o SAF, o Price, o SAC, o SAN e o SACRE, tá? Este método Graus aqui, eu só peguei uma perícia agora, que veio esses dias, que a perita anterior tinha usado isso daqui e que foi contestada pela parte. Também era um cálculo bancário. Eu nunca tinha visto usar esse método aqui. E eles foram veementemente negaram. Ela fez pela terceira vez e pela última vez o juiz a parte continuou não concordando com a fórmula como ela tinha usado. O juiz disse que não era um sistema usual para perícias, tá? Então, para a perícia, o que é mais usual é o Price e o SAC, sendo que um dá um pouquinho de diferença do que o outro, tá? Mas aí sempre é pedido os dois. O SACRE nunca... esse SAN já teve uma vez que eu me lembro que eles pediram, eu fiz, mas normalmente é o Price e o SAC são os mais comuns, e que os juízes também aceitam, porque eles já conhecem a metodologia desse cálculo também, tá? Então, o SAF é um sistema de amortização francês, o Price é um sistema de amortização pela tabela Price, o Graus é um método linear ponderado, né, de Grounds. E esse daqui, então, foi como eu falei para vocês, esses são os principais, mas ainda os dois sistemas são esse aqui, tá? No método SAF, a taxa é efetiva, por isso deve ser encontrado no seu equivalente à função exponencial. Então, aqui o 1 mais o juro, né, elevado numa potência, numa exponencial. A taxa efetiva, o I, para um período N. O uso desse sistema implica na capitalização mensal para alcançar a taxa de um período anual. Então, exemplificando aqui, por exemplo, se a gente transformar um juro aqui na exponencial, né, ao ano, ele será aplicado mensalmente com capitalização. Então, sempre que você aplica na exponencial, ele é capitalizado, é juro capitalizado, ou seja, juro sobre juro. E que nos processos periciais isso não é aceito. Tá? Eles pedem para calcular no método linear. Então, esses todos os que levam cálculos na exponencial, eles não são aceitos. Não são, as partes contestam veementemente, né? Quem tem para receber, não, mas quem tem para pagar, sim. E os juízes aí levam para o perito e pedem para você demonstrar os dois cálculos, na exponencial e na linear, para que ele tome uma posição. É óbvio que o linear vai dar muito menos, né? Que é 1 mais I, né? E só isso ele não vai na exponencial. No método Price, a taxa nominal não há por que encontrar equivalente, pois a taxa anual é dividida por 12, é igual à taxa mensal. Não tem não tem como incomodar. O uso desse sistema não implica na capitalização mensal para atingir a taxa do período anual. Aqui, exemplificando, no caso, se eu dividir 9 por 12, eu vou encontrar 0,75% ao mês, se aplicada mensalmente sem a capitalização, tá? Ao passo que quando você capitaliza ela na exponencial, tu imagina assim, um número na exponencial, isso vai ficar muito fora da realidade.
No método Grounds, utiliza-se o juros simples, a fórmula é fundamentada em progressão aritmética. Observa-se que o método SAF e o Price proporcionarão o mesmo resultado matemático. Isso porque a função exponencial é encontrada por dentro da taxa nominal. O método Grounds utiliza juros simples e o seu uso não admite capitalização. Mas, como eu falei, não é um método convencional utilizado. Num cálculo que eu fiz esses dias, utilizando esse método aqui e usando o Price, deu uma diferença de quase de 300 mil. Então, é uma diferença muito grande, né? Utilizando o SAF ou o Price, a soma das parcelas para amortização será maior. Utilizando o seu Graus, a soma das parcelas para amortização será menor. Mas é só as parcelas. Ok? Então, o que nós precisamos fazer hoje? Eu tenho uma atividade para vocês aqui no Google Forms para a gente poder acabar esses 2 capítulos, que é a parte teórica, para depois nós podermos ir para a parte dos cálculos efetivamente, certo? Eu já compartilhei com vocês ali no link a fórmula. E aí nós vamos fazer esses exercícios que estão ali. Deixa eu ver aqui. Acho que eu pego de novo aqui para vocês. Compartilho o link de vocês acessarem no Google Forms, tá? Ui, não copiei? Que coisa. Então, são as atividades práticas aqui neste aqui, das 3 últimas aulas, tá? Eu vou parar a apresentação e agora eu deixo com vocês ali o link, tá bom? Tá lá no... É como vocês já fizeram da outra vez também, né? Todos estão me ouvindo? Iago, Guilherme, Vitor, Júlia, Priscila, Paola e Raquel. Professora, não sei se os demais aí pediu, mas o meu pediu uma mensagem para autorizar o acesso. Sério? Deixa eu ir lá no Google, então, só um pouquinho. Os demais ali se manifestem, por favor. Vê se também pediu. O meu também pediu, professora. Que estranho. Tá, deixa eu só entrar lá. Iago Andrade solicitou, então solicite que eu já vou liberando aqui, ó. Liberei, Iago. O Vitor. Pronto, Vitor. Guilherme. Onde será que eu... Que coisa? Priscila. Compartilhar. Quem mais? Raquel. Compartilhar. Vamos lá. Ô, professora, o meu aparece ali o e-mail, o e-mail da turma que eu tenho que arrumar. Hã? No Aparece... meu, quando eu abro, tipo, aparece lá para fazer login com o e-mail. Uhum. Daí, no caso, eu tenho que arrumar o da turma, né? Sim. Beleza, então. Eu já faço aqui. Tá bom. É porque vocês têm que fazer enquanto estão na aula, tá?
Conseguiram todos acessar? Eu não tenho mais nenhum pedido aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedidos aqui. Me aceite aí, professora. Quem é? Vamos ver. Eu. Não tem ninguém pedindo. Aqui apareceu para mim solicitação enviada. Deixa eu atualizar aqui. Ciências contábeis. Compartilhar. Pronto. Endereço eletrônico ali é o e-mail, tá? Se alguém mais, eu vou fechar o e-mail aqui para mim poder atualizar ele. Deixa eu ver. Tem mais alguém que não conseguiu entrar? Olha, acabei de atualizar aqui, não tem ninguém pedindo. Quem não consegue digitar as respostas, Júlia? Como não consegue? Onde que não consegue digitar a resposta? Quem mais não está conseguindo digitar a resposta? O meu, a professora habilitou para eu editar o formulário. Porque eu tento arrumar a resposta, ele só dá. Só fica habilitado para eu mudar o título. Deixa eu voltar lá, Júlia. Caixa de entrada. É Júlia, né? Isso. Compartilhar. Tenta agora, Júlia. Tá, vou ver aqui. Conseguiu? Tô abrindo aqui ainda.
Enquanto isso, alguém tem ideia de fazer algum trabalho para a gente mandar para o simpósio? O que vocês acham? Não precisa parar de trabalhar, só me respondo. 1, 2, 3, 4, 5. Se alguém não está conseguindo, por favor, me falem, tá? Não estou conseguindo entrar. Professora, só ver se não tem mais ninguém pedindo autorização lá, fazendo favor. Que eu acho que a Chay estava mandando o link lá, eu acho, alguma coisa assim. Mas não adianta mandar o link porque tem que estar. Ela está tentando acessar lá para responder. Não, mas não tem ninguém pedindo aqui nada. A última foi, não tem a Júlia, depois tem mais um aqui, que foi a Ciências. Paola. Eu vou verificar todos de novo, mas eu compartilhei com todos. Guilherme. Iago, você conseguiu? Agora eu fui ali e compartilhei com todos novamente. Cadê o Guilherme, que está respondendo o questionário e não está aqui? Estou Está aqui aqui. o Guilherme. Se acusou.
Tranquilo aí com vocês para fazer as atividades? Eu vi que a Raquel entrou e saiu.
Estão no final já? Júlia, tu ainda não consegue digitar as respostas? Agora Foi eu a consegui, professora. é que eu vi então essa mensagem aqui era de antes. Isso. Ah, tá. Que susto. Eu estou baixando um artigo aqui de perícia muito bom e vou colocar lá no material para vocês, tá? Está bem claro, bem bom, uma leitura boa, tá? E o título dele é Perícia Contábil, uma ferramenta de combate ao crime organizado. Tá? Eu vou baixar e vou colocar lá no arquivo para vocês, certo? Só que eu não... Ah, já consegui baixar, sim. Aí vocês precisam ler ele também.
Combinado? Terminei, professora, já enviei o link. Tá. Eu vou esperar daí todos terminarem, que depois eu olho. Prof, vê se chegou o meu aí. Só um pouquinho. Quem que falou? A Júlia? Quem que falou? A Chayane. Respostas, aguardando resposta. Professor, o meu também já enviei. Tá. Ok, responderam a chamada? Se responderam a chamada, quem respondeu está liberado, tá? Nos veremos semana que vem, então pensem se alguém tem interesse de mandar algum trabalho para o simpósio da Facvest.
me chame, vocês têm meu e-mail, que eu auxilio vocês, tá bom? Iago respondeu a chamada, Guilherme, Júlia, Priscila, Paola. Eu não respondi, professora. Estou fazendo a questão aqui primeiro. Eu também, já respondi. Eu respondi, professora. O meu travou aqui, tive que sair, fechou tudo, perdi tudo que eu tinha respondido da questão. My God. Tá, mas quem já terminou pode... Ele fica aberto até às 11 horas. Tá? Ouviu, Iago? Não esqueçam de colocar o nome aí na chamada. Paola. Já arrumo, professora, eu só tô terminando aqui. Paola, coloca o nome aí, tu pode terminar depois o teu questionário. Tá bom, então, já arrumo. Ok, então eu dou por encerrada a aula de hoje. O pessoal que não conseguiu terminar as respostas ainda, de fazer o questionário. Ô, professora, eu não consigo porque eu tô no celular, mas se a senhora quiser marcar presença pra mim, é porque se eu sair daqui, vai sair tudo. Eu não consigo lá no chat pra mim arrumar meu nome. Tá, mas coloca... É que eu tô no celular, daí eu tô entrando no Google e tô na aula no mesmo tempo, entendeu? Ah... Eu só vou parar de gravar, então. Tá? Porque eu tenho que parar de gravar às 20 horas, já é 20 horas e 6 Ou qualquer minutos. coisa, a senhora também tira um print, daí tem meu nome ali no chat. Meu nome não, tem ali o meu nomezinho na Sim. sala. Então tá bom. Tá. É que se eu sair aqui do negócio aqui do questionário, Sim. vai sair tudo. Eu fiz um print aqui, Paola. Então tá. Tá? Tá Obrigada, bom. Paola. De nada. Tchau. Então, terminamos a nossa aula de hoje. Paola vai terminar o exercício, vai entregar depois no link, tá? Então, eu vou acabar a gravação neste momento. Desejo uma boa semana a todos e boa noite.